Você está demitida, gritou o gerente, empurrando a pobre garota em direção à saída. Mas Sarah não saiu. Ela ficou paralisada na calçada, com os olhos fixos na elegante limusine preta, parada na beira da calçada. Dentro dela estava o homem mais poderoso da cidade, completamente alheio ao fato de que estava a 5 segundos de uma morte horrível. As pessoas a chamavam de louca. Os seguranças pegaram seus coldres, mas quando Sarah gritou, "Não entre no carro", ela não salvou apenas a vida de um bilionário. Ela descobriu um segredo obscuro da família que abalaria todo o mercado de ações. Esta é a chocante história real de Sarah Jenkins. E você não vai acreditar quem era o verdadeiro vilão escondido à vista de todos. A chuva em Seattle não lava as coisas. Ela apenas torna a sujeira mais escorregadia. Era assim que Sarah Jenkins se sentia toda vez que chegava para trabalhar no Velvet Table, uma churrascaria ultra sofisticada localizada no distrito financeiro. Sarah tinha 24 anos, olhos cansados e mãos mais ásperas do que as de uma garçonete deveriam ser. A maioria dos clientes do Velvet Table nem ligava para ela. Para eles, ela era apenas um par de mãos flutuantes que servia garrafas de Cabernet e carne Wagyu de $500. Eles não sabiam que 3 anos antes, Sarah era a melhor aluna da turma de engenharia mecânica do MIT. Não sabiam que ela havia abandonado os estudos para pagar a quimioterapia da mãe, trocando projetos por aventais e sonhos por gorjetas. Era uma terça-feira à noite, 14 de outubro, normalmente uma noite tranquila, mas o restaurante estava agitado com uma energia nervosa. Todos os funcionários foram informados 3 vezes naquela tarde pelo gerente geral, um homem chamado Rick, que usava uma colônia com cheiro de ambição desesperada. "Prestem atenção, seus Zé-ninguéms", sussurrou Rick na cozinha, enxugando o suor da testa. "O maldito Blackwood vai vir aqui hoje à noite. Blackwood Tech. Se algum de vocês deixar cair uma colher, nem se dê ao trabalho de voltar amanhã." Damian Blackwood. O nome tinha peso. Ele era o CEO da Blackwood Dynamics, uma empresa de contratos de defesa que valia bilhões. Ele tinha 32 anos, era implacavelmente bonito e conhecido na imprensa como o Rei do Gelo de Seattle. Ele não sorria nas fotos, ele não dava entrevistas. E ele certamente não tolerava erros. Sarah apertou o rabo de cavalo e acenou com a cabeça. Ela precisava desse emprego. As contas médicas de sua mãe estavam se acumulando na bancada da cozinha como montes de neve. Quando Damian Blackwood entrou, a sala ficou em silêncio. Ele caminhava com a graça de um predador, ladeado por 2 homens enormes de terno, sua segurança particular. Ele não olhou para a recepcionista. Simplesmente caminhou direto para a cabine privada nos fundos. Seguindo-o estava um homem que parecia uma versão mais suave e gordinha de Damian. Era Arthur Blackwood, seu irmão mais novo e diretor financeiro da empresa. Sarah foi designada para a mesa deles. "Água com gás, sem gelo, limão à parte, não no copo", disse Damian, sem tirar os olhos do celular. Sua voz era um murmúrio baixo, sem emoção. "E para o senhor?", perguntou Sarah a Arthur. Arthur sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Whisky, duplo, e traga a cesta de pães, querida." Durante toda a refeição, Sarah tentou ficar invisível, mas não conseguiu evitar ouvir a conversa. Era tensa. "A diretoria vai votar a fusão na sexta-feira." Damian Arthur sussurrou, inclinando-se para a frente. "Você precisa renunciar ao cargo de presidente. Eles acham que você está instável desde o acidente." Os nós dos dedos de Damian ficaram brancos enquanto ele segurava a faca de carne. "Não vou renunciar, Arthur. Esta empresa foi o legado do meu pai. Eu criei o programa de drones Jericho. Não vou entregá-la para aquele grupo de abutres de Nova York. Eles não são abutres, são investidores. E se você não vender, eles vão expor a auditoria. Eles sabem sobre os fundos desaparecidos." "Damian, não há fundos desaparecidos." Damian gritou alto o suficiente para que as pessoas da mesa ao lado virassem a cabeça. "A menos que alguém os tenha movido." Arthur recuou, bebendo seu whisky nervosamente. "Você é paranoico, assim como dizem os jornais." Sarah serviu mais água, com a mão tremendo levemente. Ela sabia que não deveria ouvir, mas a tensão era palpável. Ao se retirar para a cozinha, ela viu Rick, o gerente, pairando perto do corredor, observando os irmãos com uma intensidade que parecia errada. Rick não estava apenas verificando um VIP, ele parecia estar esperando por um sinal. Às 21h45, os irmãos se levantaram. O jantar havia terminado abruptamente. Damian parecia furioso. Ele jogou um cartão preto sobre a mesa. "Coloque na conta da empresa. Estou indo embora." "Damian, espere", implorou Arthur, permanecendo sentado. "Ainda não terminei minha bebida." "Pegue o Maybach. Vou chamar um Uber."
Damien não respondeu. Ele saiu furioso em direção à saída. Sarah estava limpando uma mesa perto da janela da frente. A mesa de veludo tinha um vidro do chão ao teto com vista para a rua onde ficava o manobrista. A chuva estava mais forte agora. Ela viu o manobrista parar o carro de Damien. Não era apenas um carro. Era um Mercedes Maybach S-Class 2024 blindado personalizado. Uma fortaleza sobre rodas. O manobrista, um garoto chamado Toby, que Sarah sabia ser normalmente cuidadoso, saltou e segurou a porta aberta. Mas Sarah viu algo. Era um pequeno detalhe. Um reflexo no asfalto molhado sob o carro. Uma mancha brilhante de óleo que não deveria estar ali num veículo bem conservado. Mas não era apenas óleo. Enquanto o carro estava parado, ela viu uma nuvem de vapor branco sair da parte inferior do carro, perto do eixo traseiro. Para uma pessoa normal, parecia fumaça do escapamento. Para Sarah, a ex-prodígio da engenharia que passou a infância reconstruindo motores na garagem do pai, parecia uma variação de pressão na linha de freio hidráulico, reagindo ao tubo de escapamento quente. Fluido de freio, pensou ela, vazando em um coletor quente. Então ela viu o manobrista, Toby, atrapalhado com as chaves. Ele as deixou cair. Ao se abaixar para pegá-las, ele não apenas pegou as chaves. Ele fez um movimento rápido sob o painel lateral. Levou menos de um segundo. Clique. O sangue de Sarah gelou. Ela conhecia aquele som. Não era uma falha mecânica. Era um dispositivo magnético. Damien Blackwood empurrou as portas giratórias com sua equipe de segurança 5 passos atrás, porque foram parados por Rick, o gerente, que lhes entregava sacolas com brindes para retardá-los. Damien pisou na calçada. A chuva encharcou seu terno caro. Ele alcançou a maçaneta da porta do carro. Se ele entrasse e o carro atingisse 65 km por hora, a pressão hidráulica acenderia o fluido no coletor e o dispositivo magnético, provavelmente uma pequena carga explosiva, transformaria o tanque de combustível em uma bomba. Sarah não pensou. Ela deixou cair a bandeja de pratos sujos. O barulho da porcelana quebrando silenciou o restaurante. Ela correu. Ela atravessou a sala de jantar, empurrando a recepcionista, e saiu pela porta da frente na chuva. "Ei!" gritou Rick atrás dela. Damien tinha a mão na maçaneta. Ele estava abrindo a porta. "Não entre no carro!" gritou Sarah, com a voz trêmula de terror. Damien parou, franzindo a testa, olhando em volta para ver quem estava gritando. Sarah correu pela calçada molhada, escorregando levemente em seus sapatos de trabalho baratos. "Pare! Afaste-se disso!" Um dos seguranças, finalmente livre do gerente, viu uma mulher correndo em direção ao seu chefe. "Arma!" gritou ele, interpretando erroneamente o avental preto dela como um coldre de arma. O segurança derrubou Sarah a poucos metros de Damien. Ela bateu com força no concreto, o ar saindo de seus pulmões em um sopro doloroso. Seu rosto estava pressionado contra o pavimento molhado. "Saia de cima de mim!" Ela ofegou, lutando. "O carro! A parte de baixo! Olhe para a parte de baixo do carro!" Damien Blackwood ficou em pé ao lado dela. Ele parecia irritado, quase entediado. "O que significa isso?" ele perguntou, olhando para o segurança que segurava a garçonete. Rick, o gerente, saiu correndo, sem fôlego. "Sr. Blackwood, sinto muito mesmo. Isso é loucura. Ela está demitida. Estou demitindo-a agora mesmo. Tire-a daqui." "Não!" gritou Sarah, cuspindo água da chuva. "Sr. Blackwood, ouça-me. O seu cabo do freio está cortado e há uma carga magnética no tubo de combustível. Se você ligar o motor, você está morto." A terminologia específica carga magnética no tubo de combustível fez Damian congelar. Um fã louco diria bomba. Um fã louco diria fantasmas. Eles não falariam sobre tubos de combustível. Damien levantou a mão. "Solte-a! Senhor, ela é uma ameaça." O chefe de segurança, um homem chamado Greg, gritou. "Eu disse para soltá-la", Damien ordenou. Sua voz estava mais baixa desta vez, o que a tornava mais assustadora. O guarda soltou Sarah. Ela se levantou rapidamente, tremendo, com o uniforme encharcado. "Você tem 10 segundos", disse Damien, olhando nos olhos dela. Eles eram azuis, aterrorizados e ferozmente inteligentes. "Explique." "Eu era estudante de engenharia no MIT", disse Sarah, falando rápido. "Eu vi o vazamento de fluido. É rosa, hidráulico, não é óleo. E seu manobrista, Toby, ele não apenas deixou cair as chaves, ele colocou algo lá. Verifique o painel traseiro, por favor." Damien olhou para o manobrista. Toby estava parado ao lado da porta do motorista, pálido. Ele começou a recuar. "Ela é louca, Sr. Blackwood. Não sei do que ela está falando." "Greg!"
disse Damien ao seu chefe de segurança. Verifique. Greg hesitou, depois tirou uma lanterna do cinto. Ajoelhou-se no asfalto molhado. Iluminou com a lanterna debaixo do chassis. Fez uma pausa. Estendeu a mão enluvada por baixo. Não toque nisso, gritou Sarah. Pode ser sensível ao toque. Greg congelou. Retirou lentamente a mão. Olhou para Damien com o rosto pálido. Senhor, disse Greg, com a voz trêmula. Há um tijolo de C4 preso ao conversor catalítico e o cabo do freio foi cortado. O silêncio tomou conta da rua. O único som era a chuva e o tráfego distante de Seattle. Damien virou-se lentamente para olhar para o vale. Toby. Toby não esperou. Ele saiu correndo. Ele correu direto para o trânsito, desviando de um táxi, desaparecendo no beco escuro do outro lado da rua. Peguem ele! Greg gritou para o segundo guarda, mas era tarde demais. Damien voltou-se para Sarah. Ela estava abraçada a si mesma, batendo os dentes de frio e da descarga de adrenalina. Você salvou minha vida, disse Damien. Não foi uma pergunta, foi uma constatação que destruiu seu comportamento arrogante. Eu só não queria que você morresse, sussurrou Sarah. Qual é o seu nome? Sarah. Sarah Jenkins. Damien tirou seu casaco de cachemir de $5.000 e o colocou sobre os ombros de Sarah. Era quente e cheirava a sândalo e chuva. Entre no outro carro, disse Damian, apontando para o SUV de reserva que a equipe de segurança usava. O quê? Não, disse Sarah. Tenho que terminar meu turno. Rick vai me matar. Damian olhou para a entrada do restaurante onde Rick estava parado, de boca aberta. Você não trabalha mais para ele, Sarah, disse Damian com severidade. E você não pode ficar aqui. Quem quer que tenha pago aquele valet sabe que você os viu. Você é uma ponta solta agora. Entre no carro. Sarah olhou para o restaurante e depois para o beco escuro por onde o assassino havia fugido. Ela percebeu que ele estava certo. Ela acabara de intervir em um assassinato corporativo. Ela era um alvo. Ela entrou no SUV blindado. O interior do SUV estava silencioso enquanto eles aceleravam pelas ruas chuvosas de Seattle. Eles não estavam indo para a cobertura de Damien no centro da cidade. Esse seria o primeiro lugar que um assassino procuraria. Eles estavam indo para o norte, em direção a um aeródromo privado. Sarah sentou-se no banco de couro, ainda tremendo. Damien sentou-se à sua frente, digitando furiosamente em um tablet seguro. Ele não tinha dito uma palavra desde que saíram do restaurante. Para onde estamos indo? Sarah finalmente perguntou. O calor do carro estava começando a acalmar seus nervos, mas sua mente estava a mil. Damien parou de digitar. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela pela primeira vez. Ele viu a mancha de graxa em seu avental, a cicatriz em seu polegar causada por uma chave inglesa que escorregou anos atrás. A inteligência por trás de seu medo. Minha propriedade na Ilha Orcos, disse Damien, fica isolada, acessível apenas por barco ou helicóptero. Estaremos seguros lá enquanto minha equipe limpa isso. Limpa isso? Sarah zombou, com um lampejo de seu antigo espírito retornando. Alguém acabou de tentar explodir você, Sr. Blackwood. Isso não é um derramamento no corredor 4. Isso é assassinato. Os olhos de Damien se estreitaram. Você é perspicaz. Perspicaz demais para uma garçonete na mesa de veludo. Por que você realmente estava lá, Sarah? Quem te enviou? Sarah piscou ofendida. Com licença, acabei de salvar sua vida e você acha que estou envolvida nisso? A paranoia me mantém vivo, disse Damien friamente. Você identificou uma carga magnética e um vazamento hidráulico a 6 metros de distância na chuva. Isso é observação de nível militar. Quem é você? Sarah apertou o casaco de cachemira em volta do corpo. Eu disse que estudava engenharia mecânica no MIT. Minha especialidade era sistemas de propulsão. Meu pai era mecânico em Detroit. Eu cresci sob carros. Abandonei os estudos há 3 anos, quando minha mãe teve câncer no pâncreas. Eu precisava de dinheiro rápido e servir mesas paga melhor do que um estágio inicial. Damien estudou o rosto dela. Ele era especialista em ler microexpressões. Era assim que ele negociava contratos de bilhões de dólares. Ele não viu nenhum engano, apenas tristeza e exaustão. Sinto muito pela sua mãe, disse ele, suavizando um pouco a voz. Ela morreu há 6 meses, disse Sarah, olhando pela janela. Agora estou apenas pagando a dívida. Damien ficou em silêncio por um momento. A dívida acabou. Sarah olhou para ele. O quê? Eu pagarei. Seja o que for, você salvou minha vida. Considere isso como um adiantamento da sua recompensa. Não quero seu dinheiro. Sarah retrucou. Não sou mercenária. Todo mundo quer dinheiro, Sarah. Não, quero saber por que alguém tentou matá-lo enquanto seu irmão ficava sentado bebendo uísque. Ela deixou escapar.
O clima no carro mudou instantaneamente. A temperatura pareceu cair 10 graus Celsius. O que você disse sobre Arthur? Damien sussurrou. Seu irmão, disse Sarah, percebendo que talvez tivesse passado dos limites durante o jantar. Ele estava pressionando você a vender a empresa. E disse a você, quando você saiu, ele não se ofereceu para ir com você. Ele insistiu em ficar para trás. Ele disse para você pegar o Maybach. Ele disse especificamente, pegue o Maybach. O rosto de Damien empalideceu. Ele fechou os olhos, recostando a cabeça no encosto do banco. Arthur é fraco. Ele é um jogador, mas é meu parente. Ele não faria isso. O manobrista Toby, continuou Sarah, com sua mente trabalhando como a engenheira que ela era. Ele estava nervoso, mas ele olhou para a janela antes de colocar o dispositivo. Ele não estava olhando para mim. Ele estava olhando para a sua mesa. Damien não respondeu. Ele pegou o telefone e discou um número. Greg, disse Damien ao telefone, quero vigilância total sobre Arthur, congelando seus bens. E me traga as imagens de segurança de dentro do restaurante agora. Ele desligou. O carro entrou na pista de um aeródromo privado, onde um elegante helicóptero preto estava esperando, com os rotores já girando. Você já voou de helicóptero? Perguntou Sarah Damien, abrindo a porta. Não, ela respondeu. Não se preocupe. Ele estendeu a mão para ajudá-la a sair. É mais seguro do que meu carro. Eles chegaram à propriedade da Ilha Orcos pouco depois da meia-noite. Era uma fortaleza de vidro e aço situada em um penhasco com vista para o turbulento Oceano Pacífico. A tempestade estava mais forte ali. Por dentro, a casa era minimalista, fria e bonita. Damien serviu 2 taças de conhaque e entregou uma a Sarah. Ela ainda estava com seu uniforme de garçonete, parecendo ridiculamente deslocada na sala de estar multimilionária. Tenho roupas na suíte de hóspedes, disse Damien. Minha ex-noiva deixou algumas coisas aqui. Talvez sirvam em você. Aquela que acha que você é instável? Sarah perguntou, tomando um gole do conhaque. Ardia, mas era gostoso. Damien sorriu. Você realmente ouve tudo. Sim, Isabela. Ela faz parte do conselho de administração. Ela está liderando a votação para me expulsar. Então, seu irmão quer que você venda e sua ex-noiva quer que você seja demitida. Você tem um ótimo gosto para escolher as pessoas, Damien. Vem com a faixa de imposto, ele murmurou. De repente, as luzes da casa piscaram. Então se apagaram completamente. O sistema de casa inteligente emitiu um bip agonizante. As pesadas fechaduras eletrônicas das portas da frente se abriram com um clique. Damien deixou cair o copo. Ele se estilhaçou no chão. Gerador de reserva? Sussurrou Sarah no escuro. Ele deveria ter ligado instantaneamente, sibilou Damien. Ele agarrou o braço de Sarah e a puxou para trás da pesada ilha de mármore da cozinha. Alguém hackeou o sistema. Eles cortaram a energia remotamente. Eles nos encontraram. Apenas 3 pessoas sabiam que eu estava vindo para cá, disse Damien, puxando uma pistola elegante de uma gaveta escondida sob o balcão. Meu piloto, meu chefe de segurança e Arthur. O coração de Sarah batia forte contra suas costelas. O que vamos fazer? Vamos fugir, disse Damien, pela parte de trás, para a floresta. Há uma casa de barcos. Damien, disse Sarah com a voz trêmula, mas firme. Olhe para o painel de segurança na parede. Ainda está aceso. Damien olhou. O painel estava desligado, mas a pequena luz LED que indicava o roteador Wi-Fi piscava rapidamente. Eles não estão apenas cortando a energia, percebeu Sarah, com seu cérebro de engenheira assumindo o controle. Eles estão fazendo upload de algo. Estão roubando seus arquivos. Os fundos desaparecidos de que Arthur falou. Eles estão te incriminando agora. Se sairmos, eles plantam as provas no seu servidor. Se ficarmos, eles nos matam. Damien olhou para Sarah com um novo respeito. Ela não era apenas uma sobrevivente. Ela era uma estrategista. Você pode impedir isso? Damien perguntou. Sarah olhou para o complexo rack de servidores visível através da porta de vidro do escritório. Se eu conseguir chegar ao terminal, posso criar um loop de feedback. Queime a conexão. Mas preciso de 2 minutos. Vou ganhar 2 minutos para você, disse Damien, verificando o carregador de sua arma. Passos ecoaram no corredor. Botas pesadas sobre madeira dura. Os assassinos já estavam dentro. Vá, sussurrou Damien. Sarah rastejou em direção ao escritório, enquanto Damien se levantava, criando uma silhueta contra a janela iluminada pelos relâmpagos para atrair o fogo deles. Bang! Um tiro quebrou o vaso ao lado da cabeça de Damien. Ele atirou às cegas no corredor escuro. Sarah chegou à sala do servidor. Seus dedos voaram pelo teclado. Estava criptografado, mas ela reconheceu a linguagem de codificação. Python envolto em um shell proprietário. Ela não precisava hackeá-lo.
Só precisava sobrecarregá-lo. Calor, pensou ela, assim como o fluido de freio. Superaquecer o sistema. Ela desviou os ventiladores de refrigeração. Ela comandou a CPU para executar cálculos infinitos. Na sala de estar, tiros estavam sendo trocados. Ela ouviu Damian grunhir de dor. "Damian!" ela gritou. "Continue trabalhando!" Ele gritou de volta. A tela na frente de Sarah ficou vermelha. Aviso de superaquecimento do sistema. "Vamos, vamos!" ela implorou. De repente, uma mão agarrou seu cabelo e a puxou para trás. Sarah gritou ao ser jogada contra a parede. Em pé sobre ela estava um homem em equipamento tático usando uma máscara de visão noturna. Ele levantou uma pistola com um silenciador na direção da testa dela. "Garota esperta!" disse o homem. Sua voz estava distorcida. "Pena que você está do lado errado." Ele apertou o gatilho. Clique. A arma emperrou. Sarah não hesitou. Ela agarrou o pesado extintor de metal da parede e o balançou com toda a força de uma garota que passou 10 anos carregando bandejas pesadas e lutando contra clientes agressivos. Clenga. O extintor acertou o capacete do homem. Ele caiu no chão. Sarah correu para o teclado e apertou Enter. Os servidores emitiram um som agudo, como um grito de eletrônicos moribundos, e então explodiram. Fumaça saiu. O upload foi interrompido. As luzes da casa voltaram a piscar quando a reinicialização de emergência foi acionada. Sarah correu de volta para a sala de estar. Damian estava no chão, segurando o ombro. Sangue escorria por sua camisa branca. 2 outros assaltantes estavam imóveis perto da porta. "Damian!" Ela caiu de joelhos ao lado dele. "Estou bem", ele disse com dificuldade. "É só um arranhão. Você conseguiu? Eu destruí tudo. Todas as provas, o upload, tudo." Damian olhou para ela com dor e adrenalina nos olhos. Ele estendeu a mão e segurou a dela. "Você me salvou 2 vezes em uma noite. Sarah Jenkins." "Temos que ir", disse Sarah, rasgando uma tira do avental para enfaixar o ferimento dele. "Eles vão enviar mais." "Não", disse Damian, lutando para se levantar. "Não vamos mais fugir. Eles acham que estou morto. Acham que tem a empresa." Ele olhou para o assassino morto que Sarah havia nocauteado. Ele se abaixou e tirou a máscara. Sarah engasgou. Ela o conhecia. Ele não era um assassino aleatório. Era o segurança da mesa de veludo, um dos amigos de Rick. "Não é só seu irmão", sussurrou Sarah. A percepção a atingiu como um caminhão. A chamada vem de dentro da casa, literalmente. Damian cerrou os dentes. "Precisamos voltar para Seattle. A reunião do conselho é amanhã de manhã. Se eu não estiver lá, Arthur ganha. E vou precisar de um novo terno." Ele olhou para Sarah. "E você?" disse ele. "Vai precisar de uma transformação, porque amanhã você não será mais uma garçonete. Você é minha nova diretora de estratégia." O sol nasceu sobre Seattle, cinzento e implacável. Às 7 horas da manhã, a cidade estava lá acordando, mas dentro da suíte da cobertura do Fairmont Olympic Hotel, onde Damian mantinha uma residência de emergência permanente, a atmosfera era sufocante. Damian Blackwood estava sentado em uma cadeira, enquanto um médico particular suturava seu ombro. Ele não vacilou. Apenas ficou olhando para as notícias que passavam na TV. Notícia de última hora. Relatos não confirmados afirmam que o bilionário C e o Damian Blackwood está desaparecido após um distúrbio em um restaurante no centro da cidade. As ações da Blackwood Dynamic despencaram 14% nas negociações pré-mercado. Sarah estava perto da janela, olhando para o horizonte. Ela se sentia uma impostora. 4 horas atrás, ela estava raspando restos de comida dos pratos. Agora, ela vestia um terno azul marinho feito sob medida, no valor de $3.000 americanos, que o estilista pessoal de Damian havia trazido às pressas. Seu cabelo estava alisado com secador, sua maquiagem era impecável e profissional. Ela parecia um tubarão. "Você se sentia como isca. Você parece apavorada", disse Damian, abotoando sua camisa branca nova sobre os curativos. "Não estou apavorada", mentiu Sarah, virando-se. "Só estou me perguntando como você espera que eu finja ser uma diretora de estratégia quando minha última avaliação de desempenho foi por não sorrir o suficiente enquanto servia Lula." Damian se levantou. A dor no ombro o fez gemer, mas ele a mascarou instantaneamente. "Você não precisa conhecer a política corporativa, Sarah. Você entende de sistemas. Você entende como as coisas quebram. Esta empresa está quebrada. Preciso que você me diga como. E a diretoria? A diretoria é uma matilha de lobos. Se você mostrar medo, eles vão te devorar. Se você mostrar os dentes, eles vão recuar. Mostre os dentes para eles." A sede da Blackwood Dynamics era uma agulha de vidro perfurando o céu.
Às 8h55, a diretoria já estava sentada na sala de conferências com painéis de mogno no 50º andar. Arthur Blackwood sentou-se à cabeceira da mesa. Ele parecia cansado, com os olhos vermelhos. Ao lado dele estava Isabella Thorne, ex-noiva de Damien. Ela era impressionante, com cabelos loiros gelados e um sorriso que poderia congelar água. Temos que encarar a realidade, disse Isabella, com voz suave e calculada. Damien tem estado instável há meses. Agora ele está desaparecido. A fusão com a Chimera Corp é a única maneira de salvar as ações. Precisamos votar a moção para destituir Damien como CEO à revelia. Acho que você está certa, gaguejou Arthur, e ele não gostaria que o legado morresse. Eu me movo para votar, disse um membro do conselho chamado Sterling. Todos a favor? As mãos começaram a se levantar. 1, 2, 3. Isabella levantou a sua. Arthur hesitou, depois levantou lentamente a mão. Bem, as portas duplas da sala de conferências se abriram com um estrondo. Damien Blackwood entrou, parecendo muito vivo e muito irritado. Ao seu lado não estava sua segurança habitual, mas Sarah Jenkins, segurando uma pasta de couro e parecendo pronta para a guerra. Damien, Arthur engasgou, levantando-se parcialmente. Seu rosto ficou pálido. Nós ouvimos. Havia rumores. Os rumores sobre minha morte foram muito exagerados, Arthur. Damien disse, caminhando até a cabeceira da mesa. Sente-se. Arthur recostou-se na cadeira. Isabella não se abalou. Apenas estreitou os olhos para Sarah. E quem é essa? Outra de suas assistentes. Essa, anunciou Damien, com voz retumbante, é Sarah Jenkins, minha nova diretora de estratégia, e ela está aqui para conduzir uma auditoria interna imediata do programa de drones Jericho. Um murmúrio de confusão percorreu a sala. Ela é uma criança, zombou Isabella. Quais são suas credenciais? Sarah deu um passo à frente. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Não a abriu. Apenas olhou Isabella nos olhos. Minhas credenciais, disse Sarah, com voz firme, apesar do coração acelerado. Minhas credenciais são que eu sei porque o protótipo falhou na semana passada. Você culpou o software de orientação, mas eu revisei os esquemas. A mistura de combustível nos propulsores estava 4% abaixo do normal, porque alguém trocou as válvulas de alta qualidade por importadas baratas. Isso não é um bug de software, senhorita Thorne. Isso é sabotagem. A sala ficou em silêncio total. Sarah havia tirado essa informação do arquivo criptografado que ela havia visto enquanto fritava o servidor na noite anterior. Era um blefe. Ela não sabia quem havia trocado as válvulas, mas os detalhes técnicos eram inegáveis. O sorriso de Isabella desapareceu. Estamos congelando a votação da fusão, declarou Damien. E estamos fechando o prédio. Ninguém sai até que Sarah termine sua análise. Você não pode fazer isso, gritou Sterling. Os investidores estão esperando. Deixe-os esperar, rosnou Damien. Ou diga a eles a verdade de que alguém nesta sala está tentando derrubar o valor da empresa para que possam comprá-la de volta por centavos de dólar. Ele olhou diretamente para Arthur. Arthur desviou o olhar. A reunião foi encerrada, disse Damien, enquanto os membros do conselho saíam, murmurando e em pânico. Sarah sentiu uma onda de tontura. Ela se agarrou à mesa. Damien se inclinou para perto dela. Você se saiu bem, ele sussurrou. Mas essa foi a parte fácil. Agora, temos que encontrar as provas antes que eles nos matem de verdade. Ao meio-dia, o 50º andar era um campo de batalha. Damien estava trancado em seu escritório, atendendo ligações da CCI, enquanto Sarah estava posicionada na sala de servidores, uma enorme câmara zumbindo com luzes azuis e ventiladores de refrigeração. Ela não estava olhando para planilhas financeiras. Ela estava olhando os registros da cadeia de suprimentos. Damien lhe dera acesso ao nível mais alto. Ela estava procurando um padrão. Os fundos desaparecidos que Arthur mencionara no restaurante tinham que estar em algum lugar. O dinheiro não desaparece. Ele apenas muda de forma. Encontrou alguma coisa? Perguntou Damien, entrando. Ele havia tirado o paletó e arregaçado as mangas. O curativo em seu ombro mostrava uma mancha de sangue. Você está sangrando, disse Sarah. Ignore isso, fale comigo. Ok, disse Sarah, abrindo um esquema 3D no grande monitor. Eu rastreei os pedidos de compra. Nos últimos 6 meses, sua empresa encomendou grandes quantidades de titânio bruto e silício de alta qualidade. Isso é normal. Nós fabricamos drones. Não. Sarah apontou para a tela. Esses pedidos não foram enviados para a fábrica em Ohio. Eles foram enviados para um armazém no porto de Seattle. Um armazém que, de acordo com seus registros de propriedade,
Não existe, Damien franziu a testa. Isso é impossível. Eu aprovo todos os imóveis. Não se o contrato de locação estiver oculto sob empresas de fachada, disse Sarah. Ela digitou um comando. O armazém é alugado pela Argus Logistics. A Argus é propriedade de uma holding nas Ilhas Cayman. E o signatário dessa holding. Ela apertou Enter. Um nome apareceu na tela. Rick D. Salinger. Damien ficou olhando para a tela. Rick, o gerente da mesa de veludo. Ele não é apenas um gerente de restaurante, Damien, disse Sarah, juntando as peças. Ele é um corretor de dinheiro. Alguém está desviando os recursos da sua empresa para construir algo fora dos livros contábeis. E eles estão usando o restaurante para lavar o dinheiro. Mas o que eles estão construindo? Não sei, disse Sarah. Mas veja o consumo de energia naquele armazém. Está consumindo eletricidade suficiente para iluminar uma pequena cidade. Seja o que for, é grande e está quase pronto. De repente, a porta da sala do servidor se abriu com um chiado. Sarah se virou. Era Arthur. Ele parecia desgrenhado. Tinha uma garrafa de uísque na mão ao meio-dia de uma quarta-feira. Arthur, disse Damien, colocando-se na frente de Sarah. Saia. Eu não sabia, Arthur balbuciou, encostado na moldura da porta. Juro por Deus, Damien, eu não sabia que eles iriam te matar. Quem? Damien exigiu. Quem são eles? Arthur riu, um som amargo e quebrado. Você acha que é o rei, Damien, mas você é apenas a cara. Isabela, é ela. Ela e o grupo Chimera. Eles não queriam a fusão para os drones. Eles queriam o projeto Arabus. O que é Arabus? Perguntou Sarah. Arthur olhou para Sarah com os olhos desfocados. Não é um drone, querida. É uma IA. Um sistema de mira autônomo que não precisa de um piloto humano. Damien se recusou a construí-lo. Ele disse que era antiético. Então Isabela decidiu construí-lo sozinha, usando o dinheiro de Damien pelas costas. E o carro-bomba? Perguntou Damien baixinho. Plano B, sussurrou Arthur. Se você não vendesse, teria que morrer. Se você morresse, eu herdaria os direitos de voto. Isabela me manipulou. Ela disse que ficaríamos ricos. Ela disse que ninguém se machucaria. Arthur caiu no chão, chorando. Sinto muito, irmão. Sinto muito mesmo. Damien olhou para o irmão com uma mistura de repulsa e pena. Ele se virou para Sarah. Precisamos ir até aquele armazém. Se eles têm uma arma ilegal de I, a lá e a S é te descobrir, eu vou para a prisão perpétua ou pior. Eles vendem para uma potência estrangeira. Damien, espere, disse Sarah, olhando para o monitor novamente. Se Rick é o cara da logística e Isabela é o cérebro, quem é o braço forte? Quem colocou a bomba? O manobrista? Damien adivinhou. Não, disse Sarah baixando a voz. O manobrista era apenas um garoto. Ele estava com medo. O cara da ilha, o segurança, era um ex-militar, mercenário. Veja a folha de pagamento da Argus Logistics. Ela abriu uma lista de consultores de segurança. Um nome se destacou. Thomas Jenkins. Sarah parou de respirar. A sala parecia inclinar-se. Sarah. Damien tocou seu braço. O que foi? Thomas Jenkins. Ela sussurrou. Esse é meu pai. Damien congelou. Seu pai? O mecânico de Detroit? Ele morreu há 3 anos, disse Sarah, com lágrimas nos olhos. Ou eu achava que ele tinha morrido. Ele desapareceu. A polícia encontrou a caminhonete dele no rio. Disseram que foi suicídio. Nunca encontraram o corpo. Ela olhou para Damien, com o horror estampado no rosto. Ele está vivo. Meu pai está vivo e trabalha para as pessoas que estão tentando te matar. A traição cortou mais fundo do que qualquer faca. Sarah sentou-se no banco do passageiro do carro reserva de Damien, um sedã comum desta vez, olhando para a chuva que escorria pelo vidro. Seu pai, seu herói, o homem que lhe ensinou a segurar uma chave inglesa, a ouvir o batimento cardíaco de um motor. Ele não estava morto. Ele era um fantasma na folha de pagamento de um projeto de armas do mercado negro. Sarah, disse Damien gentilmente enquanto dirigia em direção ao distrito industrial. Você não precisa fazer isso. Posso deixá-la na delegacia. Você estará segura. Não, disse Sarah, enxugando os olhos. Sua tristeza estava se transformando em raiva. Se ele está vivo, preciso saber por quê. Preciso saber por que ele deixou minha mãe morrer sozinha enquanto recebia cheques de uma empresa de fachada. Eles pararam nas coordenadas do armazém. Era uma enorme estrutura enferrujada perto das docas, cercada por uma cerca de arame com fio-cabo. A placa na frente dizia: Argus Logistics, proibida a entrada. Há guardas no portão. Damien observou. Não podemos simplesmente entrar pelos fundos. Sarah disse.
Esses antigos prédios de estaleiros sempre têm túneis de drenagem que levam à água. Se a maré estiver baixa, podemos entrar. Damien estacionou o carro a 3 quarteirões de distância. Eles se moveram pelas sombras dos contêineres. A chuva mascarava seus passos. Eles encontraram o cano de drenagem. Estava escuro, com cheiro de podridão e água do mar. Eles rastejaram por 20 metros antes de encontrar uma escada de manutenção enferrujada que levava para cima. Sarah subiu primeiro. Ela empurrou uma grade pesada e espiou. Eles estavam dentro. O interior do armazém era cavernoso, mas não estava vazio. No centro do piso havia uma máquina enorme e assustadora. Parecia um drone, mas era elegante, preta e predatória, cheia de câmeras e suportes para armas. Cabos iam dela até um conjunto de servidores em uma plataforma elevada, o projeto Arabus. E ao lado da máquina, segurando um tablet, estava um homem com um macacão cinza. Seu cabelo estava mais grisalho do que Sarah se lembrava, suas costas um pouco mais curvadas, mas ela o reconheceu. Pai, ela sussurrou. Damien colocou a mão em seu ombro para acalmá-la. Mantenha o foco. Precisamos desativar aquele protótipo. Ele se escondeu atrás de uma pilha de caixotes. Havia outros 3 homens, guardas com rifles de assalto, patrulhando o perímetro. Isabella Thorne também estava lá. Ela gritava com o pai de Sarah. Por que não está online, Jenkins? Isabella gritou. O comprador vai chegar em 1 hora. O sistema de refrigeração está instável. Thomas Jenkins gritou de volta. A IA está consumindo muita energia. Se forçarmos, o núcleo vai derreter. Preciso de mais tempo. Você não tem tempo. Ignore os protocolos de segurança. Não vou fazer isso. Vai matar todo mundo neste prédio. Faça isso ou vou terminar o que o acidente de carro não terminou, ameaçou Isabella. Sarah engasgou. O acidente de carro? Isabella se virou para os guardas. Consertem isso. Se ele se recusar, atirem nele. Não. Sarah gritou. Ela saiu do esconderijo. Ela não conseguiu evitar. Ela saiu correndo de trás das caixas. Sarah, pare! Damien gritou, correndo atrás dela. Os guardas se viraram, levantando suas armas. Não atirem! Isabella gritou, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Bem, a garçonete voltou e trouxe seu bilionário de estimação. Thomas Jenkins deixou cair seu tablet. Ele olhou para Sarah como se estivesse vendo um fantasma. Sarah, querida, papai. Sarah avançou, ignorando as armas apontadas para ela. Você está viva. Como você conseguiu? Mamãe morreu, papai. Ela morreu chamando seu nome. Thomas desmoronou. Lágrimas escorriam por seu rosto manchado de gordura. Eu tive que fazer isso, Sarah. Eles me obrigaram. Eles vieram até mim há 3 anos. Disseram que se eu não trabalhasse para eles, se eu não construísse isso, eles matariam você e sua mãe. Eu fingi minha morte para proteger vocês. Mentira. Isabella riu. Ele fez isso por dinheiro, Sarah. Conte a ela sobre as dívidas de jogo, Thomas. Eu tinha dívidas, Thomas admitiu, envergonhado. Mas fiz isso para manter vocês em segurança. Eu juro. Que reunião familiar comovente. Isabella zombou. Mas isso acaba agora. Thomas, ligue a máquina ou sua filha morre primeiro. Um dos guardas agarrou Sarah e apontou uma arma para sua têmpora. Não. Damien deu um passo à frente com as mãos para cima. Solte-a, Isabella. Fique com a empresa. Fique com o dinheiro. Só deixe-os ir. Vou ficar com tudo, Damien, Isabella disse. O projeto Arabus vale 3 trilhões de dólares americanos para os militares. Você é apenas uma ponta solta. Ela acenou para Thomas. Ligue-a. Thomas olhou para Sarah, a arma apontada para sua cabeça. Ele olhou para a máquina. Ele estendeu a mão para o console. Pai, não faça isso. Sarah gritou. As variantes térmicas, as válvulas de admissão. Thomas parou. Ele olhou para sua filha. Ele viu o fogo em seus olhos. O mesmo fogo que ela tinha quando tinha 10 anos e consertou o cortador de grama. Ela está certa, disse Thomas suavemente. Ele olhou para Isabella. As válvulas de admissão. O quê? Retrucou Isabella. Thomas bateu com a mão em uma grande alavanca vermelha. Não é o botão de ativação, mas o de purga de emergência. Sinto muito, Sarah, sussurrou Thomas. Sibilou. Uma enorme nuvem de nitrogênio líquido super resfriado saiu do núcleo da máquina, enchendo instantaneamente a sala com uma névoa branca ofuscante. Não consigo ver! Gritou um guarda. Corra, Sarah! Gritou Thomas. Damien não hesitou. Ele derrubou o guarda que segurava Sarah, jogando a arma para longe. Vá! Damien puxou Sarah em direção à saída. Meu pai! Gritou Sarah, estendendo a mão para trás na névoa. Tiros foram disparados. Ratat! As balas ricochetearam na maquinaria de metal.
Estou logo atrás de você. A voz de Thomas chamou da névoa. Vá para o carro. Sarah e Damien saíram correndo do armazém para a noite chuvosa. Eles correram em direção ao carro. Seu carro. Mas quando chegaram ao sedã, uma enorme explosão sacudiu o chão. Bum! As janelas do armazém explodiram. Uma bola de fogo rolou para o céu. O nitrogênio líquido havia reagido com as células de combustível superaquecidas do protótipo. Sarah foi jogada no chão. Ela se levantou rapidamente, olhando para o prédio em chamas. Pai! Ela gritou. Não havia movimento no armazém. Apenas fogo. Damien agarrou seu braço. Sarah, temos que ir. A polícia e os bombeiros chegarão em minutos. Ele está lá dentro. Se ele estava perto da válvula de purga. Ele se foi, Sarah, disse Damien, com a voz cheia de pesar. Ele explodiu o tanque para nos salvar. Não. Sirenes soavam à distância. Luzes azuis e vermelhas refletiam no asfalto molhado. Sarah ficou ali parada, o calor do fogo secando a chuva em seu rosto. Seu pai se foi novamente, mas desta vez ela sabia a verdade. Ele não era um vilão, ele era um prisioneiro, e Isabella Thorne acabara de assassiná-lo. Sarah se virou para Damien. Sua expressão não era mais assustada. Era fria, era calculista, era aterrorizante. Entre no carro, Damien, disse ela. Para onde vamos? Perguntou ele. Para a imprensa, respondeu Sarah. Não precisamos dos dados do servidor. Gravei tudo no meu celular, que está no meu bolso. Tenho a confissão de Isabella gravada. Damien olhou para ela. A garçonete tinha desaparecido. A estrategista tinha chegado. Vamos destruí-los, disse Damien. O cheiro de produtos químicos queimados e asfalto molhado grudava nas roupas de Sarah como uma segunda pele. Eram 3 horas da manhã. Ela estava sentada em uma cabine de vinil em uma lanchonete 24 horas a 16 quilômetros do armazém que explodiu. Suas mãos envolviam uma caneca de café preto, não para beber, mas para parar de tremer. Damien sentou-se à sua frente. O invencível C, e o bilionário parecia um destroço. Sua camisa cara estava arruinada, manchada de lama e sangue. Seus olhos estavam sombreados pelo cansaço. Mas por baixo disso ardia uma fúria fria. Os scanners da polícia estão chamando isso de acidente industrial causado por um vazamento de gás, disse Damien, rolando a tela do celular. Isabella é rápida. Ela já está controlando a narrativa. Sarah olhou fixamente para o líquido escuro do café. Ela o matou. Ele se sacrificou para parar a máquina dela, e ela vai culpá-lo pela explosão. Nós temos a gravação, Damien lembrou. Uma gravação de telefone pode não ser suficiente no tribunal contra os advogados dela, disse Sarah com voz monótona. Ela vai alegar que foi adulterada. Ela vai alegar coação. Quando o sistema jurídico processar o caso, ela já terá vendido os ativos da empresa e desaparecido para um país sem extradição. Damien olhou para ela. Você está pensando como uma engenheira novamente, procurando os pontos de falha. Estou procurando o caminho de menor resistência para ela, corrigiu Sarah. Não podemos enfrentá-la em um tribunal. Ela controla os juízes. Então onde vamos enfrentá-la? Sarah olhou para cima, com os olhos severos, num único lugar que importa para pessoas como Isabella na televisão. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o telefone. Isabella está dando uma entrevista coletiva de emergência às 8 horas na Blackwood Tower para falar sobre a tragédia. Ela quer bancar a executiva enlutada, vítima da sabotagem do meu pai e da sua incompetência. Damien entendeu imediatamente. Vamos atrapalhar. Não vamos apenas atrapalhar, disse Sarah. Vamos destruí-la. Às 7 horas e 55 minutos, o saguão da Blackwood Tower estava lotado de repórteres. As câmeras disparavam como relâmpagos. Isabella Thorne estava em um pódio adornado com o logotipo da Blackwood Dynamics, coberto por um pano preto. Ela usava um vestido preto sombrio, com maquiagem feita com maestria para sugerir uma noite sem dormir, cheia de preocupações. Ninguém imaginaria que ela havia ordenado um assassinato horas antes. Arthur Blackwood estava lá atrás dela, parecendo um fantasma, suando profusamente. É com o coração pesado, começou Isabella, com a voz tremendo na medida certa, que confirmo a destruição de nossas instalações de pesquisa ontem à noite. Essa tragédia foi resultado de sabotagem por um ex-funcionário insatisfeito, Thomas Jenkins, que morreu na explosão que ele mesmo causou. A imprensa escrevia furiosamente. Além disso, Isabella continuou, ganhando força. Essa falta de supervisão recai exclusivamente sobre os ombros de nosso C, e o atualmente ausente e instável, Damien Blackwood. À luz disso, o Conselho tomará medidas para removê-lo permanentemente. Clac, clac, clac. O som de saltos altos no mármore ecoou pelo saguão, interrompendo o discurso de Isabella.
A multidão de repórteres se abriu. Sarah Jenkins caminhou em direção ao pódio. Ela não estava mais usando o terno emprestado. Estava vestindo jeans, botas e uma jaqueta de couro que havia comprado em um brechó horas antes. Ela parecia o que realmente era, a filha de um mecânico vindo cobrar uma dívida. Atrás dela caminhava Damian Blackwood, silencioso, imponente e muito vivo. Isabela congelou, sua fachada perfeita rachou. Segurança, ela sussurrou no microfone. Removam esses intrusos. Os seguranças, confusos, olharam de Isabela para Damian, o homem cujo nome estava em seus contra-cheques. Eles não se moveram. Eles não são intrusos, Isabela, disse Damian, sua voz ecoando pelo saguão cavernoso sem microfone. Eu sou o CEO e Sarah é a legítima proprietária da tecnologia que você acabou de tentar vender. Você está delirando, zombou Isabela, tentando recuperar o controle da sala. Senhoras e senhores da imprensa, essa é exatamente a instabilidade de que eu estava falando. Sarah subiu ao pódio ao lado de Isabela. De perto, Sarah podia ver o pânico nos olhos da mulher mais velha. Meu nome é Sarah Jenkins, disse Sarah para o conjunto de microfones. O homem que morreu ontem à noite era meu pai, e ele não era um sabotador, ele era um refém. Mentiras, gritou Isabela. Corte a transmissão. Ele fingiu sua morte há 3 anos porque essa mulher Sarah apontou o dedo diretamente para o peito de Isabela, ameaçou matar minha mãe e eu se ele não construísse para ela uma arma ilegal de ir, a chamada Projeto Arabus. Um suspiro percorreu a sala. Arma ilegal de IA. Essas 3 palavras foram como sangue na água para a imprensa. Você não tem provas, Isabela zombou, embora sua voz estivesse tensa. É a palavra dela contra a minha. Sarah pegou seu telefone. Ela o segurou perto dos microfones. Não vim aqui para discutir com você, Isabela, disse Sarah friamente. Vim aqui para enterrar você. Ela apertou o play. A voz de Isabela ecoou pelos alto-falantes do saguão, clara como um sino. Vou levar tudo, Damian. O projeto Arabus vale 3 trilhões de dólares americanos para os militares. Você é apenas uma ponta solta. Ligue-o. Se ele se recusar, atire nele. Em seguida, a voz de Thomas Jenkins. Desculpe, Sarah, e o som da purga de nitrogênio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todas as câmeras estavam focadas em Isabela. Seu rosto estava mortalmente pálido. Isabela olhou para a saída. Ela deu um passo. Eu não faria isso, disse Damian baixinho. As portas giratórias na frente do saguão pararam de girar. 4 homens vestindo jaquetas do FBI entraram. Arthur Blackwood soltou um soluço e desabou em uma cadeira atrás do pódio. Eu disse a ela para não fazer isso, ele choramingou. Eu disse a ela que estava indo longe demais. Isabela olhou para Damian com puro ódio nos olhos. Você acha que venceu? Você não é nada sem mim. Você é apenas um garoto rico brincando com seus brinquedos. Damian nem sequer olhou para ela. Ele estava olhando para Sarah, que estava de pé no pódio, a filha de um mecânico que acabara de derrubar um titã. Tirem-na daqui, disse Damian aos agentes federais. As repercussões duraram meses. O escândalo Blackwood dominou todos os noticiários. Isabella Thorne teve sua fiança negada, enfrentando acusações de conspiração, sequestro, fabricação ilegal de armas e homicídio qualificado. Arthur Blackwood fez um acordo judicial, testemunhando contra Isabella, em troca de uma redução da pena em uma prisão de segurança mínima. As ações da Blackwood Dynamic despencaram, depois se estabilizaram e, aos poucos, começaram a subir novamente quando a verdade veio à tona. A empresa não era corrupta, ela havia sido infectada e a infecção havia sido eliminada. 3 meses depois, a chuva finalmente parou em Seattle, substituída por um sol frio e revigorante de inverno. Sarah Jenkins estava em um cemitério nos arredores da cidade. Desta vez, era um túmulo de verdade. A lápide era simples. Thomas Jenkins, pai amado, mestre mecânico. Ela colocou uma chave inglesa na grama em frente à lápide, em vez de flores. Você estava certo sobre as válvulas de admissão, pai. Ela sussurrou. Você consertou. Você nos salvou. Ela ficou ali por um longo tempo, deixando a dor finalmente tomá-la, sem mais se misturar com a adrenalina ou medo. Ela estava sozinha. Verdadeiramente sozinha agora. Mas ela não era uma drifter. Um carro preto parou na calçada. Não era o Maybach blindado. Damian o havia vendido. Era um elegante carro esportivo elétrico, um dos novos protótipos da empresa. Sarah caminhou até o carro e entrou no lado do passageiro. Damian estava ao volante. Ele parecia mais saudável, sem as olheiras. Ele não usava mais ternos com frequência. Hoje, ele vestia um suéter escuro e jeans. Como você está? Ele perguntou.
Estou bem, disse Sarah, colocando o cinto de segurança. Ela olhou para ele. Estamos prontos para a reunião do conselho? Eles têm medo de você, sabia? Disse Damien com um sorriso discreto enquanto se afastava da calçada. Sterling chegou a perguntar se precisava levar seu próprio advogado para a revisão trimestral. Ótimo, disse Sarah. Eles devem ter medo. Vou auditar todo o departamento de P&D a partir de segunda-feira. Chega de projetos fantasmas. Eles dirigiram em direção à cidade com o horizonte brilhando à frente. Entraram na garagem subterrânea da Blackwood Tower. Damien estacionou em sua vaga reservada. Ao lado dela havia uma nova placa. Reservado. Sarah Jenkins, diretora de estratégia. Antes de saírem do carro, Damien virou-se para ela. Nunca te agradeci, disse ele. Sério. Não devidamente. Você não apenas salvou minha vida naquela noite do lado de fora do restaurante. Você salvou meu legado, a empresa do meu pai. Sarah olhou para o homem que costumava ser o rei do gelo. Ele ainda era intenso, ainda era poderoso, mas o gelo havia derretido. Nós salvamos um ao outro, Damien, disse ela. Além disso, eu disse que sou engenheira. Eu conserto coisas quebradas. Damien assentiu lentamente. Bem, ainda temos muito o que consertar. Eles saíram do carro juntos, não deram as mãos. Não houve nenhum abraço romântico repentino. O que eles tinham era mais forte do que isso. Era uma parceria forjada no fogo e no sangue, construída sobre confiança absoluta e o conhecimento compartilhado de que o mundo era um lugar perigoso. Eles caminharam até o elevador. Duas pessoas que tinham visto os cantos mais sombrios da ganância corporativa e sobrevivido. Quando as portas do elevador se fecharam, isolando-os do mundo, Sarah Jenkins, a ex-garçonete que costumava ser invisível, apertou o botão do último andar. Ela não estava mais apenas servindo a mesa. Ela era a dona dela. A jornada de Sarah Jenkins dos fundos de uma churrascaria ao topo de um arranha-céu não foi um conto de fadas. Foi uma lição brutal sobre a realidade de que os segredos mais sombrios geralmente estão escondidos, vistos por trás das luzes brilhantes do sucesso. Damien Blackwood aprendeu que o poder sem supervisão é uma receita para o desastre e que, às vezes, o ativo mais valioso da sua empresa é a pessoa que você nunca se preocupou em olhar. Eles sobreviveram à traição da família e à violência da ganância, mas não saíram ilesos. Eles carregam as cicatrizes daquela semana chuvosa em Seattle como lembranças de que, no mundo das altas apostas, você precisa observar as sombras tão de perto quanto observa os resultados financeiros. Se esta história deixou você na ponta da cadeira, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo com alguém que adora um bom thriller. Você acha que Sarah fez a escolha certa no final? Conte para a gente nos comentários. E se você quiser mais dramas chocantes e realistas como este diretamente no seu feed, clique no botão inscrever-se e ative o sino de notificações para nunca perder uma história. Obrigado por assistir.